Bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas da manhã agora. Estamos chegando para descarregar ali. Vou contar para vocês aí hoje uma história das antigas aí que eu quebrei a cara. E às vezes vocês podem tirar isso como exemplo, pra vocês não quebrar a cara também igual eu quebrei. Vamos filmar a rodovia que fica mais bonito, né? Começando do início, eu tinha uma van. Depois eu posso até no outro vídeo contar como que eu comprei essa van. Essa van foi uma oportunidade de Deus na minha vida. Depois em um outro vídeo eu posso estar contando aí como que foi a compra dessa van. Eu comprei essa van sem conhecer de nada. Simplesmente eu olhava o Fretebras, mesmo sem ter o carro. Meu tio tem caminhão, peguei o caminhão dele e tal, coloquei lá, NTT e tudo. Quem quer faz acontecer. Primeira coisa que eu falo, quem quer faz acontecer. Quem quer vai atrás. E eu comecei sem experiência, só olhando vídeo no YouTube, porque graças a Deus hoje a gente tem essa ferramenta aí que a gente consegue ver, analisar. Eu trabalhava de Uber, eu fazia Uber. Eu fui e comprei essa van, uma van, vou deixar a foto dela aí, uma van 3 partes, teto alto. E comecei a trabalhar sem experiência de nada, sem cliente nenhum, simplesmente no Fretebras, procurando carga. O meu custo de vida não era muito alto, eu trabalhava de Uber, minha esposa também trabalhava. Entre aspas, eu comecei seguro por um lado, porque minhas contas não eram tão altas assim. E meti a cara sem saber se ia dar certo, se não ia. Mas fui atrás, simplesmente baixei o Fretebras, fiz os trem tudo certinho, custei fazer a NTT. É uma burocracia muito grande. Devagarinho nós vamos em outros vídeos aí, se vocês tiverem dúvida eu vou ensinando vocês tudo direitinho aí como que é. E aí comprei essa van, comecei a trabalhar ali no Fretebras e tal. Demorei uns dias para conseguir pegar minhas primeiras carguinhas. A primeira carga que eu peguei foi uma bucha de umas entregas de ovos aí, que num outro vídeo também eu falo com vocês aí, não é o assunto desse vídeo. Depois disso eu dei uma desanimada, já dei uma desanimada logo de início, porque esses ovos foi uma bucha. O frete foi ruim, só que eu não sabia. Então fica aí outra dica. É normal no início você quebrar a cara. No início você vai quebrar a cara, mas com o tempo você vai aprendendo. E é normal. A gente aprende com os erros da gente, ou com os erros dos outros. Por isso que eu tô aqui para mostrar os meus erros e tudo. E vou mostrando aí tudo certinho, explicando, para tentar fazer com que você aprenda com os meus erros e com os seus, né? Mas então, continuando, eu fui trabalhando, fui quebrando a cara, fui aprendendo a trabalhar. Graças a Deus a van que eu peguei estava boa. Eu tive esse detalhe, a van estava muito boa. Ela não era bonita de estética, mas de mecânica, que é o que importa para nós. Ela estava boa. Ela dava só algumas manutençãozinhas normal mesmo no início. Peguei ela com 300 mil quilômetros, ela era 2015. E fui trabalhando e tudo, devagarinho fui aprendendo e comecei a estabilizar ali num salário fixo, que eu sempre anotei tudo. Tá, e outra coisa, tem que anotar, a matemática não mente. Tem que anotar, tem que estar tudo anotado. Anotar te ajuda em muita coisa. Eu hoje em dia não anoto, porém jogo num grupo de WhatsApp, que é meu, eu fiz, e jogo lá os meus faturamentos, gastos. Então tem o seguinte aí também, eu sempre tive disposição, entendeu? Eu era casado e tudo, mas eu sempre tive disposição para cair no mundão aí, e rodando e faturando. E deu certo, foi assim. Consegui um salário bom, um faturamento bom. E ali tava mantendo ali todo mês certo faturamento. E aí eu comecei a ver que era um ramo muito bom. E eu tava faturando aquilo ali, o ramo era bom. E que dava muito certo, que eu podia meter a cara que o ramo era muito bom. Só que nisso a van tava muito boa também. Eu tava só trabalhando, fazendo algumas manutençãozinhas boas. Nada caro. Então eu empolguei. E aí então o tempo foi passando, eu fui vendo o faturamento dos meses, todos os meses tava fechando o faturamento bom. Aí, o que eu pensei? O que aconteceu? Minha esposa engravidou. Minha esposa trabalhava de Uber e eu trabalhava viajando. Tava dando tudo certo e tudo, eu tava guardando um dinheirinho. Eu já tinha ali papo de 15 mil guardado. Pra mim 15 mil era muito dinheiro, né? Pra mim 15 mil era muito dinheiro.
Aí eu simplesmente, minha esposa engravidou, ela começou a passar mal, não estava conseguindo trabalhar, e a minha esposa me ajudava a procurar carga. Ela me ajudava a procurar carga no Fretebras, ela já tinha as moral ali do Fretebras. E aí ela engravidou, começou a passar muito mal, não estava conseguindo trabalhar. O que eu pensei? Vamos comprar outra van, vamos colocar um motorista e você administra. Como você já sabe procurar carga, você já sabe tudo, você procura as cargas, você administra tudo certinho. E eu continuo trabalhando em uma, faturando a mesma coisa que eu continuo faturando. A outra que nós comprar, você administra, vai faturar bem também, vai, lógico, pode ter alguns problemas, eu calculei, pode dar alguns problemas e tudo, mas a gente tinha ali 15 mil guardados. E eu começamos a procurar a van para comprar e tudo. Graças a Deus, eu e minha esposa, a gente trabalha junto, entendeu? Tipo, ela me ajuda, eu ajudo ela. Aí a gente procurando a van, procurando e tal, achamos uma. Pagamos um pouco mais barato nela, porque ela era de leilão, o cara tava vendendo mais barato por causa disso. E pra nós não tem muita importância, porque não interfere em nada. E aí a van, a tabela era 70 mil, uma Ducato também. Vou pôr uma foto dela aí também, pra vocês verem a Ducato, branca, 2009. A tabela dela era 70 mil, eu paguei 48. Paguei 48 mil nela. Tinha umas coisinhas pra fazer e tudo, mas eu já financiei, se eu não me engano, 53. Financiei 53 mil. Como a tabela dela era 70 mil, mesmo eu financiando 53, eu ainda coloquei que eu tava dando 17 mil, né? De entrada. Então financiei 100% no meu nome. Na época meu nome tava muito bom. Peguei a van, comprei tudo, ajeitei algumas coisinhas nela e já de cara pus pra viajar. Aí já deu problema. Já começou o problema, já começou a estragar e deixava eu na mão. Eu pus motorista na minha amarela e fui viajar nela, na branca. Mesmo assim ela começou a me deixar na mão na estrada e gasto. Aí minha vida, ó, começou, ó. Eu tava lá em cima, eu comecei, ó, descer. E nesse meio tempo, como eu disse, a minha esposa estava grávida. A gestação dela não foi fácil. Ela teve muita complicação na gestação, infelizmente. E no meio disso tudo aí, a van que estava boa, que era a van amarela, já começou a cobrar o dela. E ela tava bancando duas vans. E foi bem nessa época que ela começou a cobrar o dela. E é normal. Todo carro vai cobrar o dele. Ele tá trabalhando e vai pedir o dele. Não tem jeito. É normal. Aí começou a estragar umas coisas mais caras. E isso, a van branca não ficava boa. Eu levava na oficina, pedia pro mecânico conferir tudo e olhar tudo. Ele ia olhar, conferir. Na hora que saía para viajar, estragava. E eu tive um outro erro, que eu não coloquei seguro nela. Devia ter posto um seguro sem limite de km, para quando ela estragasse comigo longe, esguinchasse ela de volta para Sete Lagoas. Por quê? Estragou longe, é pancada. A receita certa para você quebrar nesse ramo é estragar com o carro longe várias vezes. É a receita certinha de você quebrar. E nisso foi um final de ano. No meio disso tudo aí, comecei a pensar. A van branca quebrou lá em Curitibanos com motorista. A van amarela estava trabalhando, graças a Deus, com motorista também. A van amarela estava trabalhando com motorista. E eu estava ficando por conta de resolver os problemas da branca. A van branca estava lá em Curitibanos, estragada. Não tinha o que fazer. Ela tinha queimado a junta de cabeçote lá em Curitibanos. E no final de ano não achava oficina para arrumar. Então a situação estava complicada. Aí na época eu pensei em colocar numa cegonha para, quem sabe, trazer, mas não estava compensando. E aí eu arrumei também lá um mecânico que falou que em janeiro ele arrumava ela para mim.
E realmente, graças a Deus, em janeiro ele arrumou ela pra mim. E aí eu fui lá e busquei. Mas no meio tempo disso, no meio termo disso aí, o desesperado, com dívida, com conta pra pagar, os 15 mil que eu tinha guardado no início aí não valeu de nada, não... Foi como se fosse um grão de milho. Desesperado, fui pedir minha mãe o nome dela, fui e comprei uma Sprinter, baú. Vou deixar a foto dela aí também, pra vocês verem. Uma Sprinter 2011, a baú, a 311. Foi outro carro que pode ser que eu dei má sorte, mas eu só prejuízo que me deu, cara. Só prejuízo. Eu também tive meus erros, né? Que eu peguei um carro e tipo assim, eu fiz uma viagem nela pro Rio de Janeiro. Não, fiz uma viagem nela pra Patos de Minas, de BH pra Patos de Minas. Depois disso eu voltei vazio e tudo e fui fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. E nisso meu motorista tava na van amarela e eu na Sprinter. Só que o meu motorista, ele tinha curso MOP. Eu não tenho curso MOP. Eu tava lá no Rio de Janeiro parado, já tinha 3 dias procurando carga, não achava. Apareceu uma pro Fortaleza, que cabia na Sprinter, porém precisava de curso MOP. O meu motorista tava em Macaé. Eu tava no Rio de Janeiro capital, ele tava em Macaé na van amarela. O que que eu fiz? Passei a Sprinter pra ele e falei com ele para carregar essa carga para Fortaleza. E ele ficou doido, que ele queria faturar. E foi dito e feito. Deu tudo certo, ele foi lá, carregou, carguinha boa, pagando um frete bom por Fortaleza, 1.800 quilos. Eu fui, peguei a van amarela, ele pegou a Sprinter, carregou, acelerou para Fortaleza. No meio do caminho já teve alguns problemas na direção dela lá e tal. Mas tá aí um erro. Você não pega um veículo e já dá 2 viagens mais ou menos curtas nele, entre aspas curta, para Patos de Minas dá ali uns 400 km mais ou menos, e pro Rio dá mais uns 450. E depois uma viagem longa dessa, entendeu? Querendo ou não, do Rio para Fortaleza é longe, é longe. Então, você pega um veículo, você revisa ele, vai aprendendo. Você revisa primeiramente, revisa sistema de arrefecimento, revisa tudo, coloca um marcador de temperatura. A Sprinter 311 não tem marcador de temperatura. Ela não tem, original do painel, esse caminhão aqui tem. Mas a Sprinter não tem no painel. Depois que ele teve esse problema lá já no sentido Fortaleza, teve problema na direção, resolveu, gastou 2 mil ali e tal, beleza. Chegou, descarregou no Fortaleza e eu arrumei outra carga para ele carregar no Fortaleza mesmo para Belém. Aí carregou de Fortaleza para Belém. Quem conhece a rota aí sabe que tem umas serras meio cabulosas. Nenhuma dessas serras o carro esquentou. Ele não tem marcador de temperatura, eu não posso culpar o meu motorista. Ele não tem marcador de temperatura. Meu motorista não tem bola de cristal. Então, o errado fui eu, né? Eu devia ter colocado um marcador auxiliar. Aqui, ó. Ó o marcador aqui, ó. Ele esquentou, o carro esquentou, ferveu, queimou junta de cabeçote, estava longe de casa, não tinha seguro também. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu tive que arrumar lá. Já paguei um guincho, ele levou para uma cidade mais próxima lá, que chamava Sobral, no Ceará. Levou o carro para lá, ninguém gosta de mexer naquele carro. Já fica aí, eu nunca vi um carro que ninguém gosta de mexer nele. É aquela Sprinter. Achei um lugar que mexia e levei. Ah não, beleza, não vai ficar muito caro não sei o que, não sei o que. Na hora que desmontou, que mandou o orçamento, que não ia ficar muito caro, o orçamento era quase 20 mil reais. Resumindo, o orçamento de quase 20 mil reais, a gente conseguiu abaixar para 16 mil. Eu tive que me virar para arrumar esse dinheiro, esses 16 mil. Mas graças a Deus consegui arrumar. Paguei a estadia do meu motorista lá, paguei hotel pra ele ficou lá no hotel, paguei a diária pra ele, tudo certinho lá. Querendo ou não, tive um prejuízo aí mais beirando 20 mil ou mais. Só nisso aí, só nisso aí. E ao mesmo tempo disso aí, eu estava com a van amarela lá em São Borja, que ela tinha quebrado também. Ao mesmo tempo a minha esposa estava internada
Minha esposa estava internada, que ela estava com pressão alta. Pensa aí, tudo ao mesmo tempo. E nisso eu estava quebrado lá em São Borja, bomba, bico. Na hora que nós montamos a bomba e o bico da van amarela, ela ainda estourou a correia lá e... bagunça, problema. Mas vamos continuar conversando aqui da Sprinter, continuar contando o caso da Sprinter. Nisso aí, ele tava lá em Sobral, no Ceará, carregou a Sprinter, carregou, ficou boa. Ele carregou lá, voltando pra BH. Carregou um fretinho bem ruim lá, só pagando os gastos mesmo e tal, pra voltar embora. Porque o meu motorista já tava muitos dias fora de casa, tava doido querendo ir embora. E eu entendo 100% ele. Nisso aí, ele... voltando, ele já começou a falar comigo: ó, eu tô achando esse carro muito fraco. Esse carro tá mais fraco do que o normal. E eu lá, preocupado, né? A gente já gastou mais de 16 mil no carro e ele ainda não ficou bom. Pensa aí. Aí conseguiu chegar, descarregou, foi embora. E aí eu falei com ele: ó, leva esse carro lá em Curvelo, dá 100 km da minha cidade, eu moro em Sete Lagoas. Leva lá, pede ele pra dar uma olhada, pede o cara lá pra remapear. Porque tem um cara em Curvelo que é muito bom nisso, que trabalha com isso lá e tudo. Foi indicação. Beleza, foi lá, remapeou. Saiu de lá, tava forte e tal. Dali a pouco ela começou a entrar em modo de emergência. Ela, tipo, andava 5 por hora, perdia 100% da força, andava 5 por hora. Aí você desligava ela, ligava de novo, e aí ela voltava ao normal. Aí voltou lá no cara, o meu motorista me contando que ele voltou no cara, e eu lá em São Borja, eu tava longe, não tinha o que fazer. Quem tinha que resolver pra mim era o motorista. Aí ele foi, voltou no cara que mexeu, o cara foi, andou nessa Sprinter, acelerou e tal, aí meu motorista falou: ó, ela ferveu de novo. Ela ferveu de novo. Pensa aí. No que ela ferveu de novo, eu, graças a Deus, conseguiu levar embora. Conseguiu levar ela só embora. E depois disso, acabou. Eu não consegui mais mexer nela. E simplesmente ela... E tudo ao mesmo tempo, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu tô contando meio que picado, um pouquinho de outro, porque foi tudo ao mesmo tempo. Aí ele deixou, encostou essa Sprinter lá em casa, deixou ela lá. A parcela dela era mais de 4 mil reais. E deixei atrasar, não tinha o que fazer. Atrasou 5 parcelas. Eu fui, tirei o baú dela e devolvi ela pro banco. O banco me fez uma proposta amigável de devolver ela e quitar a minha dívida. E ela sem o baú, né? Eu fui, tirei o baú dela, vendi o baú dela depois. E agora, falando com a van amarela. A van amarela, não sei o que os caras fez lá, não sei se montou errado, não sei o que foi. É o que eu falo, mexer fora de casa não presta, não presta. Na hora que ela ficou pronta lá, bomba e bico e tal, nós saímos pra testar e ela simplesmente deu uma explosão e arrebentou a correia dentada. Nisso aí foi cabeçote embora. Quebrou válvula, empenou válvula. E essa brincadeira aí ficou mais... Deixa eu tentar lembrar aí, se eu não me engano foi mais uns 12, 13 mil pra arrumar. Eu entendo que foi, tipo, Deus não achou que naquela hora era o momento certo e tudo, porque se tivesse dado certo, se as vans não tivessem estragado, uma hora dessa eu tava bem de vida, entendeu? Porque eu sempre soube trabalhar direitinho, sempre consegui faturar um valor bom. Então uma hora dessa eu tava bem, eu tava bom. Mas tudo é no tempo de Deus. E a gente também vai aprendendo. Eu aprendi, né, igual uma falha minha foi essa, ter mandado o carro para viajar sem ter revisado ele, bacana. Então, quando você comprar um veículo usado, um caminhão inclusive usado, van, o que for, compra já com dinheiro bom, tipo uns 15, 20 mil ou mais,
para revisar. Para você pôr ele para viajar revisado e pôr ele para viajar com seguro, e seguro sem limite de km ou uns 600 km. E outra coisa, as primeiras viagens, faz viagem perto, testa o carro, olha como que o carro tá. Então, a gente vai aprendendo. Hoje, graças a Deus, depois eu explico direitinho em outro vídeo como eu cheguei nesse caminhãozinho aqui, mas a história foi essa. Graças a Deus não cheguei a quebrar de ter que voltar a virar motorista. Graças a Deus esse caminhão é meu. Mas não foi fácil. E graças a Deus também minha esposa, né, quando a gente teve minha menininha, graças a Deus tá tudo bem. E aquela coisa, coloca as coisas na mão de Deus, que vai dar tudo certo. E graças a Deus no final sempre dá tudo certo. E sobre a van branca, eu gastei papo ali de 7 mil reais só nessa manutenção, fora as outras, que teve muitas outras. E o desfecho dela é o seguinte: eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a Sprinter. Devolvi pro banco, o banco me propôs devolver ela e quitar minha dívida. E eu preferi no momento fazer isso pra tentar organizar a minha vida e começar de novo devagarinho, positivo, e começar da forma certa e usar os meus erros como aprendizado. Mas no mais é isso aí, tudo é no tempo de Deus. Aqui vou deixar mais um vídeo aí. Quem gostou aí, deixa o like aí, acompanha nós aí. Positivo? Bora que bora, hein?